Agora, Fábio, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou o apoio à Zona Franca de Manaus contra o decreto presidencial que reduz o IPI. Como esse apoio pode fortalecer a luta em favor do polo industrial de Manaus no aspecto político? Porque, pelo menos a mim parece que o estado do Amazonas como um todo fica desprestigiado em termos de política ou de relevância política no nacional. É como se os votos daqui não interessassem. Falando de política estritamente, como é que o apoio do presidente do Senado à Zona Franca nesse momento pode somar forças nessa luta? Pois é, na Câmara dos Deputados a gente só tem 8 deputados de 513, então a força da bancada ela não é tão forte, apesar da boa articulação de grande parte dos nossos deputados. Agora, no Senado, são 3 para cada estado, então todos os estados têm 3 senadores. Esse apoio do presidente, o presidente Rodrigo Pacheco se manifestar assim publicamente, é importante porque o presidente Rodrigo Pacheco é quem decide a pauta do Senado. Então, ele tem, em tese, formas de negociar ali com o governo, de fazer certas pressões, de não fazer avançar, por exemplo, projetos que são de interesse do governo para serem aprovados. Ele lembrou, inclusive, que ele falou ontem isso na sessão, durante uma parte, a uma fala do senador Plínio Valério, que falava justamente sobre os efeitos desse decreto, e lembrou que havia um acordo, que ele é testemunha disso, entre o governo e a bancada amazonense, que foi costurado lá atrás, no início do ano, para que fossem aprovados 2 projetos ali no Senado, que o governo tinha interesse, cujo objetivo era reduzir o preço dos combustíveis, né? A gente lembra que houve uma escalada entre o fim do ano e o começo desse ano muito alta dos preços, e ali o governo apresentou, apoiou, né? Estava encampando ali 2 projetos, um deles era para o ICMS, né? Para criar a monofasia do ICMS para os combustíveis e fixar um valor igual para todos os estados, já que os estados podem cobrar preços percentuais diferentes. E essa era uma das medidas. O outro era criar um fundo para bancar esse aumento, né, para amortizar esse preço para o consumidor. Então, os senadores do Amazonas se comprometeram em aprovar esse projeto, esses projetos foram aprovados no Senado, e, em contrapartida, o governo federal se comprometeu a não atrapalhar, não mexer na redução que faria no IPI, nos produtos da Zona Franca. Ele falou, e isso foi testemunhado ontem em público pelo presidente Rodrigo Pacheco. A gente tem um trecho dessa fala e a gente vai reproduzir agora. Mas havia um compromisso de excepcionalizar os produtos produzidos a partir do Sistema de Produção Básico, o PPB, na Zona Franca de Manaus, justamente para que não se gerasse um prejuízo flagrante a um estado inteiro, a uma cidade como Manaus e ao povo amazonense, sem prejuízo do restante do país, porque, no final das contas, defender os processos industriais da Zona Franca de Manaus, previsto na Constituição Federal, é defender a indústria brasileira. Eu sempre afirmei isso. E eu sou testemunha do acordo estabelecido naquela ocasião e posso afirmar que, em relação a este ponto da não excepcionalização no decreto de redução de IPI a esse sistema do PPB da Zona Franca de Manaus, houve um flagrante descumprimento de acordo. E eu sou testemunha disso e, evidentemente, buscarei, sem aqui fazer apontamentos de dolo ou de intenção deliberada, mas de apontar que houve um acordo estabelecido e que precisa o governo federal remediar essa questão em relação à Zona Franca de Manaus. Portanto, eu vou cuidar de fazer esses apontamentos junto ao Ministério da Economia, junto ao governo federal, para que tenhamos, eventualmente, a correção dessa distorção. E o apontamento do presidente do Senado é justamente esse, né? O apontamento, a indicação, a fala de alguém que controla a pauta. A gente viu bem na gestão de Davi Alcolumbre, do senador Davi Alcolumbre, como ele conseguia, manipulando essa agenda ou controlando a agenda, fazer com que os interesses do presidente do Senado se impusessem diante de algumas pautas. É possível que essa fala dele tenha repercussões políticas, sim, né, Fábio? Eu considero que seja muito positiva também, desculpa interromper, porque
Quando o presidente da Câmara não apoia, quando não há o interesse, não vai entrar em pauta. Ainda que haja pedido, vai ter uma morosidade gigantesca, vão passar várias outras coisas pela frente. E aí, às vezes, é necessário recorrer até à justiça para conseguir o direito de que seja pelo menos analisado pelo plenário. Então, quando há um apoio desse, eu considero que seja de importância máxima para dar andamento, para ter o próximo passo a partir dessa solicitação. Justamente, é essa a esperança aí dos parlamentares de mais um mecanismo aí de pressão para o governo ceder e voltar atrás com essas medidas tão prejudiciais aí para o polo industrial de Manaus. Então, o senador Rodrigo Pacheco tem controle, como já dissemos, da pauta e pode usar isso numa negociação ali com o governo para que o governo cedendo, ele possa fazer avançar alguns dos projetos que são de interesse do governo de serem aprovados ali pelo Senado. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.